Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para o seu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Estou com uma palavra boa que vai falar ao seu coração, vamos lá? Você que tem a sua Bíblia Sagrada, por favor, abra no livro de Gênesis. Nós vamos ler um pouquinho hoje, tem coisa boa para nós aqui. Gênesis capítulo de número 2, o versículo é o de número 4, Gênesis capítulo 2, versículo de número 4. Gênesis, abriu a Bíblia, Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Diz o texto: e esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Nós estamos vendo aqui, irmãos, o começo da criação. Isso aqui já era lá ao seu 6º dia, porque foi no 6º dia que Deus forma o homem. E além de formar o homem, irmãos, Deus havia criado algo, digamos, particular, que se deu o nome de Jardim do Éden. Os estudiosos, calculando pelo que a Bíblia fala, fica ali na região do Oriente Médio, próximo ali do Irã, mais ou menos, ficaria então o Jardim do Éden, um jardim onde o Senhor Deus foi lá e colocou o homem, o Adão, o primeiro homem, para poder cuidar daquele lugar. E esse homem estava vivendo num paraíso. Continua aqui, versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para fazer o que, irmãos? Para o cultivar e guardar. Olha, a sua missão vai ser essa. Você vai cultivar aí, você vai viver aí, vai cuidar daquilo que é meu. Isso você vai fazer. Mas deu uma ordem a ele. Versículo de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Essa é a condição, você vai ficar aí, você vai viver aí, mas não toque nesta árvore. Não toque nela, porque esse dia que você tocar, comer do fruto dela, porventura, você vai morrer. Então o homem estava ali no jardim, sabendo, irmãos, que ele não podia fazer. E ele estava ali só porque Deus criou primeiro o homem. E aí o que acontece? Deus vê que está faltando um algo. E quando está faltando algo, o Senhor Deus vai e cria quem? A mulher. Vamos lá, continua. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou adjuntora que lhe seja idônea. Para aí. Nunca Adão pediu uma mulher a Deus. Ele não fez essa oração. Ele não fez esse pedido. Oh Deus, estou sozinho. Oh Deus, não estou aguentando mais. Vou ficar para titio. Deus viu que ele precisava e então colocou, irmãos, a mulher do seu lado. Viu que faltava algo. Deus sabe a necessidade dos seus. O próprio Jesus disse que antes que nós venhamos a pedir, Ele já sabe, Ele já conhece as nossas necessidades, as nossas intenções. Então, Deus viu que faltava algo, vou fazer para o homem. Versículo 19. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus, e todos os animais selvagens, para que o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a
numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á o quê? Varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e o que, irmãos? E não se envergonhavam. Olha o que acontece. Deus forma a mulher da costela do homem e quando ele desperta está lá, irmãos, a sua adjuntora, a sua companheira. E eles estão vivendo aonde? Num jardim. Esse casal, irmãos, como diz o ditado popular, eles estão vivendo a vida que pediram a Deus. Não tinha aluguel para pagar. Todo ano, virava o ano, não tinha janeiro, fevereiro, não tinha IPVA, IPTU, não tinha aumento de escola de filho para pagar, não tinha nada disso. Meu irmão, eles estão vivendo num jardim, num paraíso, comendo, desfrutando do melhor, e tudo o que eles queriam estava à disposição deles, sem, irmãos, sem compromisso com outras coisas, vivendo, irmãos, bem, vivendo na bênção, vivendo felizes, e agora, irmãos, Adão com a mulher, ele está lá, irmãos, cumprindo o seu papel de marido, a esposa do lado. Imagina a alegria desse casal. Onde eles estão? Num jardim, desfrutando de maravilha, desfrutando do melhor que Deus tinha, mas tinha uma ordem: lá você não toca não. E essa ordem, o homem passou à sua mulher, a varoa, que ainda não se chamava Eva, viu? Ele chamava ela de varoa, de adjuntora. E aí, irmãos, ele: olha, Deus, você está aqui, você chegou agora, mas não toca naquilo ali não, aquilo é sagrado, Deus proibiu, Deus disse que nós não podemos, você entendeu? Tudo bem. Eles estão vivendo ali, não se envergonhavam, não tinha vergonha, não tinha nenhum sentimento de mágoa. Esse sentimento, irmãos, todo sentimento contrário que existe hoje, mágoa, raiva, ódio, tristeza, estresse, rancor, depressão, isso não existia. Não existia para o homem. O homem era para ser eterno, no jardim. Mas aí o que aconteceu? Você conhece a história, capítulo 3, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? De repente surge ali, irmãos, um personagem, essa serpente, ao qual o inimigo foi lá, irmãos, e veio fazer com que ela fosse usada para induzir a mulher a pegar do fruto. Você conhece a história. Aí o que acontece, irmãos? Um dos erros da mulher que nós podemos ver aqui é que ela foi dialogar, ela foi dar conversa à serpente. Ela foi dar conversa, irmãos, ao que o inimigo tinha para falar para ela. Mulher, é verdade que você não pode comer daquele fruto? Que se você comer, você vai morrer? E eu fico imaginando, quantas mil vezes que ela passou por ali? Muitas. Quantas vezes que eles passaram por ali, olharam e deixou para lá. Mas, irmãos, a serpente veio falar para ela, veio trazer para ela um questionamento. Aí ela responde à serpente, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não, o quê? Ela foi o que, irmãos? Falar, bater papo com quem? Com a serpente. Meu irmão, tudo que é maligno, tudo que é pecaminoso, tudo que é sujo, tudo que é nojento, não cabe a nós nem falarmos. Não cabe ao cristão nem falar, nem ver, nem ouvir. Não empreste o seu ouvido para a serpente. Não empreste o seu ouvido, irmãos, para a serpente, porque senão ela vai encher a sua cabeça, vai encher sua mente de coisas para despertar em você uma curiosidade. E quando ela disse: eu não posso, não, se nós comermos, nós vamos morrer. Aí a serpente, versículo 4, astuta, então a serpente disse à mulher: é certo que o quê? Não morrereis. Não é bem assim não. Você não vai morrer. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do quê? Do bem e do mal.
Quando a serpente disse isso para a mulher, irmãos, ela ficou, será? Não tem quando você tem uma certeza de uma convicção de um algo, e alguém vem falar assim, não é bem assim, aí nasce uma dúvida? Nasceu uma dúvida. Nasceu um questionamento na cabeça dela, mas será mesmo, cara? Poxa, eu estou esses anos todos aqui, pensando que vão morrer, e agora a serpente está dizendo que não vai morrer. Será? Lê o versículo 6 comigo. E vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para quê? Para se comer. Agradável o quê? Aos olhos. E árvore o quê? Desejável para dar entendimento. Ela começou, irmãos, a ver que aquela árvore, que o fruto dela, poxa, parece ser gostoso. Rapaz, parece que é bom. Peraí, observando bem mesmo, rapaz, a árvore era boa, desejável para comer, para tocar, mas a serpente veio me falar uma coisa. Olha o que a serpente trouxe, uma dúvida. Meu irmão, e ainda hoje, a serpente vem trazendo dúvida para muita gente. A serpente te põe em dúvida da sua salvação. A serpente lhe põe em dúvida se você está na igreja certa, se você está no ministério certo. Se você emprestar o seu ouvido para a serpente, você vai começar a ter dúvidas. Você vai começar a duvidar do seu marido. Será que meu marido está fazendo coisa errada? Você vai começar a ter dúvidas de um monte de coisa, começa a desconfiar de coisa, começa a pensar assim, será que quem garante que esse pastor não faz coisa errada? Quem garante que ele não está metendo a mão? Você começa a desconfiar, começa a vir essas incertezas, essas dúvidas, por quê? Porque a mulher foi dialogar, foi bater papo com quem, irmão? Com a serpente. Volto a dizer, não empreste o seu ouvido à serpente. Não empreste o seu ouvido, irmãos, a quem a serpente vai usar. Não empresta, não. E a pessoa vai falar assim, não, às vezes chega até você e fala assim, olha, você está no ministério errado, você tem que ir para o meu ministério, lá que é o ministério forte, o ministério bom, o ministério abençoado, tem isso, tem culto, tem aquele, tem estudo, escola dominical, tem mais não sei o quê, faz isso, aquilo, outro, tem encontro de casal, para isso, para aquilo. Aí ela começa, pastor, mas né? Por que aqui na igreja não tem isso? Por que não faz assim? Por que na igreja não coloca dessa forma, desse jeito? Alguns começam, irmãos, a ficar com dúvida, começar a imaginar coisa. Igual esses dias vi um cidadão postou algo na internet, uma pessoa dizendo assim, por que não se pega os dízimos das igrejas e compra sacolão e dá para os pobres? Mas a Bíblia manda fazer isso? Não manda. Você quer alimentar o pobre? Esse é dever de todo cidadão. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Para manter a obra, para manter a igreja, para manter tudo, as missões, os programas, tudo isso. E aí as pessoas, é verdade, por quê, né? Por quê? Se você emprestar o seu ouvido para a serpente, você vai começar a ter dúvida de um monte de coisa. Você vai começar a questionar um monte de coisa. Se você emprestar o seu ouvido à serpente, você vai começar a ter dúvida das pessoas. Poxa, as pessoas são más. As pessoas são falsas. A mulher, meu irmão, quantas vezes que a mulher passou por aquela árvore e nunca cobiçou, e nunca desejou, e nunca quis tocar. Mas pelo fato dela ter ouvido o que a serpente disse, veio uma curiosidade dentro dela. Veio uma curiosidade para ela querer saber o sabor, como que é, que sabor que tem. Será que não morre mesmo? Será? E aí o que aconteceu, irmãos? E tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o quê? Ele comeu. Quando chega o homem e ele vê ela com fruta aqui, não morri não. No ato dela não morrer, ela acreditou, quem estava certo? Deus ou a serpente? Porque a serpente disse que é certo o quê? Só que a morte a deles, não foi uma morte natural, não foi como Ananias e Safira, foi uma morte espiritual, porque aqui veio o quê? O desligamento do homem com Deus. Por quê? Entrou o pecado. Meu irmão, e aonde entra o pecado? Olha o que acontece. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Se nós vermos o finalzinho do versículo, o finalzinho do capítulo 2, lê o 2:25 comigo de novo, em cima do capítulo 3. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus, o quê? E não se envergonhavam. Já agora, no versículo de número 7 diz: e abriram-se então ambos os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si o quê? Cinta. O que surgiu dentro deles após o pecado? Um sentimento de vergonha. Existia isso? Não. Meu irmão, onde o pecado entrar, ele vai trazer sentimentos, desejos em você que você não tinha. Aonde o pecado entra, ele vai despertar o lado carnal do homem. Aonde o pecado entrar, meu irmão, vai despertar a ganância pelo dinheiro. É a pessoa que pega dinheiro a primeira vez. Não aconteceu nada, vem a tentação de pegar a segunda, a terceira. Quando assusta, já está roubando milhões. Ganância. Precisa de tanto? Não, mas a ganância faz ele fazer isso. Então, se nós deixarmos o pecado entrar hoje, vai começar a surgir desejo em você. Vai começar a surgir sentimentos que você desconhece. O homem começou a ficar com vergonha da mulher. E aí, ambos com vergonhas, eles o quê? Se separaram, cada um foi para um canto. Um homem esconde-se de um lado, a mulher fica do outro ali com vergonha, algo que não existia. E nos dias de hoje, o diabo vem colocando esse sentimento de vergonha em muita gente. Quantas pessoas que têm vergonha, se sentem envergonhadas às vezes, de vir à igreja, por quê? Em que sentido? Poxa, pastor, estou sem roupa. Eu fui semana passada com essa camisa. Eu só tenho um sapato para vir na igreja, pastor. É o mesmo que eu uso para trabalhar. Eu fico com vergonha. Meu irmão, não deixe esse sentimento, irmãos, fazer com que... Não deixe esse sentimento entrar em você, porque esse sentimento de vergonha é para fazer o que com o homem? Separar, tirar o homem da onde? Da presença de Deus. Porque quando Deus chega no jardim, lê comigo o versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou o quê? Deus está procurando o homem porque ele o quê? Se escondeu. Esse sentimento de vergonha surge para deixar você escondido. Ah, não vou não. Tenho vergonha de ir com o meu carro para a igreja. Verdade. Eu falo isso, irmãos, porque muitas pessoas têm isso. Ah, não, eu vou, pastor. E às vezes eu chego com vergonha, pastor, deixo o meu carro lá no final da 13. Porque eu tenho vergonha que às vezes eu vejo uns carrão dos irmãos aí, pastor. O que o povo vai pensar de mim? Irmão, isso é um sentimento, isso é demoníaco, isso é diabólico. Tem pessoas que têm vergonha do seu porte físico, do seu tipo de cabelo. Fica envergonhada. Ah, meu Deus, meu cabelo, eu não vou hoje para a igreja. Isso é demônio. Quantos que estão deixando esse sentimento entrar? Quantas pessoas que estão deixando isso entrar? Tudo para quê? Para lhe afastar do Senhor Deus. Tudo para afastar o homem de Deus. Essa é a missão dele. A serpente queria isso, ela conseguiu que eles tocassem. Agora, homem e mulher estão separados, e estão separados de quem? De Deus. Ele conseguiu separar o homem e a mulher, e conseguiu separar o homem de quem? De Deus. Tudo por quê? Porque ela foi emprestar o ouvido à serpente. Não empreste seu ouvido para a serpente. E nem quem a serpente usar, é um amigo, é um parente, é um crente. O que tem crente aí, meu irmão, sendo usado pela serpente não é brincadeira. Não, porque essa igreja, tenho visto, ela é uma igreja sem doutrina, é uma igreja desse jeito, é uma igreja dessa forma. Quantos, cheios, irmão. Muitas pessoas assim. E aí depois você fica questionando, é verdade, né? Será que o irmão não está certo? É, né? Não deixa não, meu irmão. Não empreste os seus ouvidos à serpente. Eles estão com vergonhas, estão escondidos, e diz o versículo de número... virei a folha errada aqui. Versículo de número 10. E respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
E porque estava nu, tive o quê? E me escondi. Olha o que surge, o que aparece dentro do homem agora. Outro sentimento. Qual sentimento que apareceu dentro dele agora? Irmãos, o que Adão foi fazer? Quando Deus pergunta para ele se ele fez, era a hora, a chance dele se arrepender. Deus, olha, eu vou falar para o Senhor. Eu vou abrir meu coração. Deus, olha, eu bobiei, eu fui fraco. Eu vi que minha mulher não morreu, eu falei, o que tem? Experimentar um pouquinho. Mas, meu irmão, se Adão busca misericórdia, perdão, Deus perdoaria? Sim ou não? Sim ou não? Na hora. Mas o que Adão foi fazer? Versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu o quê? Aonde Deus esperava arrependimento, o homem trouxe o quê, irmãos? Trouxe o quê, irmãos? Desculpa. Deus está esperando, irmãos, arrependimento do seu povo, não desculpa. Quantos que fica dando desculpa para um monte de coisa? Aonde Deus espera arrependimento, Deus não quer desculpa, Deus quer arrependimento. Por que é mais fácil culpar as pessoas? É mais fácil jogar a culpa em alguém. Isso aí, é de milênios. As pessoas estão culpando um ao outro. A culpa é disso, é culpa daquele, é culpa daquela. Eu só fiz isso porque fulano. Irmãos, ela começou a inventar uma desculpa, falando, não, a mulher que me deu. Eu não pedi mulher. Eu pedi mulher? Não pedi. O Senhor me deu, agora vou fazer o quê? Ao invés dele arrepender, ele está inventando uma desculpa. E quantos que estão dando desculpa? Deus espera arrependimento, não desculpa, irmão. Deus está esperando arrependimento do seu povo. Errou? Deus me perdoa. Culpa de fulano, culpa de ciclano, culpa é dessa pessoa. Irmãos, aonde Deus espera arrependimento, não venha com desculpa. Errou? Não era para errar, agora confesse. Caiu? Não era para ter caído, levante-se. Não, a mulher que me destes. E aí o que acontece? 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou o quê? E eu comi. Mais uma desculpa. Mais uma desculpa. Se ela realmente, irmãos, fosse sábia, ela diria, Deus, eu falhei, pequei, Senhor, errei mesmo, o Senhor está certo, mas não houve um arrependimento. Ela achava que o fato dela querer defender-se, irmãos, dizendo que ela foi enganada, seria melhor. Volto a dizer, aonde Deus espera arrependimento, não venha com desculpa. Não venha com desculpa, não. Errou? Errei. Você fez? Fiz. Está disposto a pagar pelo erro? Estou sim. Mas não venha com desculpa, não. A mulher novamente dá outra desculpa. Mas por que ela fez isso? Porque ela viu seu marido, irmãos, inventar uma desculpa. Qual a diferença? Esses dias nós falamos até aqui na igreja de Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal, venderam uma propriedade e pegaram aquele dinheiro que era para dar tudo, guardaram metade. E inventaram assim, vamos mentir, vamos falar que nós não vendemos tudo, e esse aqui é o dinheiro. Mas só que a outra parte está guardada lá. Qual a diferença entre Adão e Eva e Ananias e Safira? Qual? Nenhuma. Nenhuma. Porque os dois estão inventando conversa. O que Ananias disse, Safira foi lá e a reafirmou. O que a desculpa que Adão deu, a mulher foi lá e deu a mesma. O que eu digo, o que eu falei nos cultos na parte da manhã, o erro que você comete, seu esposo vai cometer. O erro que você comete, seus filhos vão cometer também. Porque eles estão vendo. Eles estão vendo, poxa, estão seguindo o mesmo exemplo, estão no mesmo caminho. Vive inventando desculpa, vive dando desculpas. Não é dessa forma, irmão. Não é desse jeito, não. E ela viu, meu marido não assumiu a culpa, eu não vou assumir sozinha.
Afinal das contas, o negócio era com ele. Eu fui a enganada. A serpente me enganou. Ela me seduziu. E aí, não vou assumir essa bronca, não. A serpente me enganou e eu comi. E aí, o Senhor Deus foi falar com a serpente. Versículo de número 14. Então disse Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre a terra, sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Alguns estudiosos afirmam que a serpente já teve pernas e braço. E depois disso aqui, ela então começou a se rastejar. E aí veio tudo para cima dela. Mas não sobrou só para ela não, continua. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este lhe ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, bom, a serpente, sua sentença já foi dada, agora a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos, o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. Bom, sentença da serpente, sentença da mulher, o homem. E a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, o que, irmãos? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? O castigo do homem. Para você viver agora, você vai ter que ralar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar para produzir, você vai ter que se virar agora, amigo. E a eternidade que era para você ter, você não vai ter mais, vai morrer. O pó vai voltar ao pó e o espírito vai voltar a Deus. Então cada um recebeu a sua sentença. Pelo quê? Pelo fato do pecado ter entrado. Aonde o pecado entra, vai ter consequência. Aonde o pecado entra, vai ter as consequências. Aquele paraíso, aquela vidona, aquela vida boa, aquela coisa maravilhosa, Adão está perdendo. Adão está perdendo. Poxa, e agora? Tudo porque que a minha mulher tinha que dar ouvido à serpente? Eu sempre me pergunto, onde estava Adão quando a serpente foi falar com a mulher? O que esse cara estava fazendo, irmãos? Onde estava ele? Onde estava esse homem que não chegou ali para... que você está conversando? Vai conversar com outro, rapaz? Onde estava esse cara? Marido distante de mulher, abre espaço para outro, meu irmão. Marido que não é próximo, casal que não é próximo, vai abrir espaço para uma terceira pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Se não é junto, não é próximo, meu irmão... Casal que não é próximo um do outro. Casal que não sabe dividir as tarefas, as obrigações, as funções. Isso aqui vale até para financeiro. Tem mulher que trabalha, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Tem marido que não, eu já paguei a luz esse mês, agora eu sei que se virem fazer compra. Tem casal assim, irmão. Ó, esse mês é o seguinte, esse mês aí vai ter vale, vai ter desconto aí, ó. Eu vou conseguir pagar só a energia. Você paga o aluguel esse mês. Mas eu já tinha feito. Se vira. Não tem nem diálogo. Eles não sabem se unir e falar assim, ó, esse aqui é o que nós temos, o que nós vamos fazer com ele? É uma divisão. E aonde casal que não tem união, casal que não é próximo, vai abrir espaço para o outro. E ali Adão, puxa, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Um dia minha vida está uma maravilha, um dia minha vida está uma bênção, um dia as coisas estão boas para mim, e agora eu estou começando a viver um inferno. E às vezes acontece isso conosco. Meu irmão, tem coisas que acontecem que aí você, meu Deus, mas pastor, eu estava bem, só foi eu começar a vir na igreja e perdi o emprego. Foi eu começar a vir para a igreja e meu marido voltou a beber. Foi eu vim para a igreja, pastor, só foi eu começar a fazer corrente e campanha, ouvir nos cultos, pastor, e chamaram, eu estou cumprindo aviso, vou ser mandado embora. Onde que eu vou arrumar outro serviço?
Às vezes acontece isso. E aí a gente fica questionando, e aí a gente fica se perguntando por quê, onde eu errei, qual é a culpa, o porquê dessas coisas. E Adão vivendo, passando por esse momento, aí sim, aqui, eu gosto dessa parte aqui, ó, 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Olha como é que o homem vai chamar a sua mulher. Como que ele chamava ela antes? Vocês lembram? Como que ele chamava ela antes? Varoa. Depois do erro, depois dela ter dado ouvido à serpente, depois dela ter pegado o fruto e dado para o marido, ele chama ela do quê? Eva. Isso aqui é uma lição para nós. Como que você, marido, chama a sua esposa? Quando ela erra, quando ela falha, quando ela não faz alguma coisa certa. Mas, né? Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Como que você chama seu marido, mulher? Quando ele não faz o que você quer? Quando ele não cumpre algo? Como é que você chama ele? Vou dar um nome para a mulher. Tem que dar um nome, ela é varoa, não, vai mudar. Por tudo que aconteceu, Adão tinha que chamar ela como? Qual o nome que ele tinha que dar para ela? Praga. Miserável. Maldita. Excomungada. Coitada, aí já é fazer sofrer demais a mulher, meu Deus do céu. Você vai se chamar... Não vou falar, não posso falar. Ao vivo é... Ai, meu Deus do céu. Não. Ao invés dele dar um outro nome para ela, ele chama ela do quê? Eva. O que significa Eva, irmão? Vida. Irmão, homem, Adão, eu sou fã desse cara. Adão sabe respeitar a mulher que tem. E quantos que não estão sabendo respeitar essa mulher? Chama a mulher dele de praga. Chama essa mulher dele de encapetada, endemoniada. Burra. Você é burra. Você é idiota. Sua tonta. E quantas que estão para o marido aí? Seu ignorante, seu cavalo, seu asno. E outros vão até para palavrão feio, baixo. Palavrão mesmo, pesado que o ímpio fala. Xinga mesmo. Adão nos ensina, irmãos, a respeitar quem erra. Você vai se chamar a vida. Você vai estar do meu lado. Nessa outra fase da nossa vida que nós vamos começar, nós vamos passar junto. Nós precisamos aprender a respeitar os que erram. Porque quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Me diz um perfeito. Tem perfeito. Todo mundo tem falha. Todo mundo tem erro. Todos, irmãos. Todos. E aí ele vai chamar minha companheira, minha varoa, vai se chamar Eva. E fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós e conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E o que, irmãos? E o que? E sua Bíblia diz expulso? Como? Lançado, né? Eu gosto da tradução atualizada que diz expulso. E expulso que o homem... Colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugir de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida.
partir de agora, Adão, além de você ter que ralar, você ter que suar, além de você ter que plantar, além de você, mulher, você vai ter que sofrer dores, você vai sofrer todos os meses, aquele período que a mulher tem. Adão, você vai ter que fazer, produzir, você quer comer, você vai ter que caçar, você quer comer, vai ter que plantar, você vai ter que ralar, você vai depender do tempo. Você vai plantar e vai depender se chove ou não chove. Assim vai ser a sua vida agora. Esse era o seu castigo. Além de tudo isso, Deus foi lá, pegou um cartão vermelho e expulsou o homem do paraíso. O homem, Adão, perdeu o Éden e veio parar onde? Nessa terra, onde nós vivemos hoje. Adão perdeu o paraíso. Irmãos, Adão tinha tudo para ser o homem que odiasse Deus. Porque o que você faz com uma pessoa que te expulsa de um lugar? Que sentimento você tem? Raiva. Os jogadores de bola aí, quem já brincou de bola ou joga bola, digamos que você cometeu uma falta e o juiz te expulsou. Como que você chama o juiz? De abençoado? Você chama o juiz de bênção. Ô, juiz abençoado. Coitado da mãe do juiz. Ele foi expulso do jardim. Você sendo expulso de um lugar, você falaria o que para as pessoas de lá, irmão, que te expulsaram? Nós não vemos em nenhum instante, nós não vemos em nenhum momento Adão bater boca, discutir ou cobrar Deus. Adão nos ensina, irmãos, a aceitar as decisões que Deus toma em relação à nossa vida. Porque muita coisa que acontece conosco, a gente planeja uma coisa, mas o Senhor Deus o que tem? Outra. O pensamento, vamos lá, Isaías capítulo 50, segura aí, Gênesis, que a gente vai voltar. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo meia dúzia. Encontraram? Digam um amém. Encontraram? Buscai. Todos encontraram? Alguém não encontrou ainda? Todos encontraram? Podemos ler sim ou não? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o... Às vezes, o que eu planejo não é o que Deus tem. O que eu quero não é o que o Senhor Deus tem para mim. Nós planejamos algo, mas e o plano dele? A gente projeta algo, e o que ele deseja? Mas Adão, irmãos, ele aprendeu, ele soube aceitar o que o Senhor Deus estava colocando para ele. E quantos que não aceitam? Ah, eu não aceito, pastor. Eu não aceito sair daquele emprego, dediquei uma vida minha lá. E se foi Deus? Ingratidão! E se foi Senhor? Quem é que permitiu o inimigo tocar em Jó? Quem que permitiu? E Jó ia cobrar de quem? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus disse, tá bom, eu deixo, pode tocar. Pode tocar, só poupa a vida. Perdeu tudo, perdeu saúde, mas em tudo, diz a Bíblia, e em tudo Jó não pecou com os seus lábios, e nem atribuiu a Deus o quê? Falta alguma. E nós não. O que a gente faz? A gente questiona. Quer saber por quê? Pastor, por que Deus faz isso com a gente? Por que Deus faz assim com as pessoas? Por que, pastor, que Deus permite os ruins governar e os bons sofrer? Por que Deus permite bons morrerem e os maus estão vivos? Por quê? Não cabe a mim questionar.
Não cabe a mim questionar, não cabe a mim querer saber o porquê. E quantos que estão aí se questionando o porquê, o porquê, o porquê, porquê, porquê? Não, ele simplesmente, meu irmão, ele foi expulso do paraíso. Ele perdeu a mamata e mesmo assim aceitou. Se você pode ler a Bíblia inteira, você pode ler Gênesis todo, meu irmão. Você nunca vai achar Adão pedindo para voltar para o paraíso. Você não vai achar Adão pedindo, Deus, me deixa entrar de novo. Me deixe voltar para o Éden. Você vê Adão pedir? Não. Por quê? Porque ele soube o quê? Aceitar aonde Deus o colocou. E quantos que não aceitam? Se foi Deus que colocou lá você lá, tem que aceitar. Se foi Deus que permitiu você estar ali, então você tem que aceitar. Trabalhe no lugar onde Deus lhe colocou, irmão. Trabalhe no lugar onde Deus te colocou. Trabalhe no lugar onde Deus te pôs. Está expulso, você não volta mais aqui, você vai caçar seu rumo. Capítulo 4. Vamos lá, vamos voltar. Gênesis. Capítulo 4. Versículo de número 1. Gênesis 4, verso 1. Volte lá, em Gênesis. Versículo 1. E coabitou o homem com Eva, sua mulher. E esta concebeu e o quê? E deu à luz a Caim. Então disse, adquirir um varão com o quê? Com o auxílio do Senhor. A quem o casal atribui, irmãos, o nascimento de um filho? Graças a Deus. Eles não ficaram com raiva de Deus, irmão. Não fique com raiva de Deus, das coisas de Deus. Não fique com raiva das coisas que Deus, irmãos, faz. Talvez, às vezes, pode acontecer um caso. Você perdeu um parente, perde um filho, perde um marido. E tem gente que fica chateado. Fica se perguntando por quê. Não cabe a mim saber o porquê. A mim cabe apenas aceitar. Amém. Seja feita a tua vontade. Jesus não queria passar pelo Calvário. Jesus não queria passar pela cruz, mas ele disse, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a sua vontade, Deus. Não murmure, irmão. Não reclame. Não questione. Aceite a direção de Deus. Aceite o que Deus fala. Aquela mulher Ciro-fenícia um dia chegou aos pés de Jesus chorando, dizendo, mestre, minha filha está horrivelmente endemoniada, me ajuda. Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Olha a resposta que Jesus dá para aquela mulher. Ela disse o quê? Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Oh, mulher, pode ir. Sua filha está liberta, está curada. Irmãos, aquela mulher o quê? Aceitou. E quantos que não aceitam? E quantos que não aceitam a direção de Deus? A igreja, o povo de Deus está virando, às vezes, você tem que tomar cuidado para você não virar um crente chato. Porque tem um monte de gente aí, irmão, o que faz, o que a igreja faz. Aí eu não concordo, eu não acho, não sei o que. Às vezes a gente faz trocas de pastores. Tem troca, né? Vai outro pastor e aquela coisa e tal. É, pastor, porque esse pastor aqui ele não tem unção, ele não é ungido. Ai, existe aparelhinho, ungidômetro? Existe? Será que tem crente que vem para a igreja com ungidômetro? Ele aponta, o pastor fica pip, 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 pip. Se ele é ungido, ele fica pip, 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 pip. Se ele não é, fica só pip, pip. Não, pastor, esse pastor aqui não é ungido, ele não tem unção. Do jeito que eu vou para a igreja, eu volto. Não quer ouvir? Irmão, sério, muitos não aceitam. Quantas pessoas que não... Por que hoje em dia a rebelião dentro de igreja é grande? Porque as pessoas não aceitam as decisões que Deus dá. Por que tem pastor que sai e monta a igreja, ministério? Porque ele não aceita.
Não, eu trabalhei aqui, eu dei a minha vida inteira aqui, agora que eu consegui colocar na igreja, vai me trocar. Não. Irmãos, nós precisamos aprender a aceitar. Adão e Eva souberam aceitar. Eu fico imaginando esse casal conversando. Poxa, amor, nós perdemos o Éden, mas vamos recomeçar a nossa vida aqui. E como que eles recomeçaram, irmãos? Gerando filhos. E o seu primeiro filho foi o quê, irmãos? Caim. Caim foi o quê? Lavrador. Porque Adão era lavrador. Adão precisava de um companheiro de enxada. E o primeiro filho que nasceu, você vai ter a minha profissão, meu filho. Meu irmão, Adão não murmurou, Adão não questionou, Adão não foi, irmãos, cobrar Deus por nada. Nós precisamos aprender a aceitar o que o Senhor Deus está colocando diante de nós. A gente não entende, mas eu aceito, Senhor. Deus, eu não compreendo, mas eu aceito os seus planos. Eu sei o que o Senhor tem. Os planos do Senhor são melhores do que os meus, mais altos do que os meus. Eu sei, Deus. E quantos que não são capazes de entender isso? E quantos que não conseguem entender isso? Já pensou? Não, vamos trocar, digamos, né? Nossa juventude é uma juventude grande. Ó, a obra de Deus vai precisar do pastor Kleber lá numa outra cidade. Ah, por que foi trocar o pastor? Eu também não vou mais na igreja. E Jesus, onde que fica? Jesus nunca vai ser trocado. Nós precisamos aprender a aceitar. Mas a gente não aceita. E com as coisas de Deus não dá para reivindicar impeachment, irmão. Com as coisas de Deus, quando Deus faz, quando Deus decide, é só aceite. Quando Deus decidiu destruir o mundo, meu irmão, não é simplesmente, sim, eu vou construir, pode deixar comigo. Nenhum momento ele for questionar Deus, mas por que você... Pensa direito. Pensa direito se é isso realmente que o Senhor quer. Não, ele decidiu, pronto, acabou. Irmão, nós precisamos aprender. E enquanto, irmãos, Adão, foi expulso do paraíso, ele perdeu o paraíso. Mas uma coisa ele não perdeu, o temor, o respeito, em respeitar o Senhor Deus. Nasce o seu primeiro filho, e ele atribui a Deus ajuda. 2. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim o quê? Mesmo, irmãos, expulso, mesmo não estando mais no paraíso, eles não pararam de gerar. Não pare de produzir. Não volte para sua casa reclamando da vida, reclamando das coisas, reclamando de tudo. Quantas pessoas que só sabem ir para casa reclama de tanta coisa, reclama do país, reclama disso, reclama daquilo, reclama do governo, reclama disso. Graças a Deus que votaram agora impeachment. Meu irmão, se vier impeachment não vai mudar em nada, porque a corrupção está instalada naquele lugar. Não tem como mudar. Não, tem que colocar um evangélico lá. Quem falou que vai resolver? Quem falou que vai resolver? Falaram que agora um evangélico vai ser presidente dos Estados Unidos. Aprovou até casamento gay. Vai entender? Meu irmão, não é o evangélico que vai mudar o mundo. Não é. A Bíblia já é clara de tudo isso que estaria por acontecer. O que nós precisamos? Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu não vou me levantar contra uma decisão do Senhor. Eu vou apenas produzir, eu vou trabalhar. Adão está trabalhando aonde Deus o colocou. Adão está trabalhando na terra onde Deus colocou ele. Trabalha lá. E quantos que não faz isso? E ele está trabalhando, está gerando. Aí acontece a tragédia de novo. Um irmão se levanta contra o outro. Caim matou Abel. Imagina o Noé. Adão, perdão. Meu Deus. Agora que as coisas estavam melhorando para mim. Porque, queira ou não, irmãos, Adão ficou sem ninguém. Ele voltou a ficar só porque Abel está morto e Caim foi morar em terras distantes, na terra de Nod. E debaixo de uma maldição. Como é que Adão está? Sozinho com a mulher dele. Aí ele olha para a mulher dele, é tudo culpa sua. Se você não tivesse dado ovelha, você já estava até hoje lá, no bem bom. Sabe o que Adão faz? Versículo 25. E tornou Adão a coabitar com sua mulher,
E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou o quê? A invocar o nome do... O terceiro filho de Adão, que foi querer se envolver com as coisas, que teve um filho, que teve um neto, que começou a se envolver com as coisas de Deus. O que Adão nos ensina, irmãos? A continuar gerando, a continuar plantando, a continuar insistindo. Porque Adão deixa um paraíso para se tornar pai de uma nação. Aquilo que ele perdeu, Deus tinha muito mais para dar para ele. Não questione, não murmure, não queira saber. No culto das 7 da manhã, eu até falei com a minha esposa, hoje em dia, tem muitas pessoas que falam, né? Tem o crente celular, o crente girafa, o crente ioiô, o crente Raimundo, né? Tem um novo tipo de crente. Tem o crente Luna. Vocês conhecem? Tem um desenho na nossa TV chamado As Aventuras de Luna. A música é bem assim: eu quero saber, porque o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia. Tudo a Luna quer saber. Tem o crente Luna, tudo ele quer saber. Você assiste Luna? Ela não é essa musiquinha? Meu irmão, tudo ele quer saber. Por quê? Por quê? Por quê? Caiu um avião, morreu 200. Por quê, pastor? Aí eu vou saber. Pastor, por que dessa coisa? Vai ler a Bíblia. Tudo, irmão. Não cabe a nós seremos saber. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Não sei. E se for um plano de Deus? Naquilo que é a decisão de Deus, trabalhe. Trabalhe. Deus vai honrar a sua colheita. Deus honrou. Lê o capítulo 5 depois, irmãos, não vai dar tempo de nós lermos. Tem a genealogia de quem? De Adão. De Adão até nós hoje. Se não fosse ele ter aceitado o plano lá atrás, irmão. Aceite. Quando Adão aceitou, irmãos, o que o Senhor Deus impôs para ele, ele pôde colher muito mais na frente. Não chore, não espante com aquilo que você perdeu. Deus sempre tem algo maior e melhor lá na frente para você. Aceite o plano do Senhor. Não queira morrer não, porque a esposa saiu de casa, porque o marido te deixou. Queira não, meu irmão. Eu vou morrer junto, queira não. Eu quero morrer e a vida não tem mais sentido para mim, pastor. O que eu vou fazer agora, pastor? O que vai ser de mim? Viva. Gere. Adão e sua esposa geraram filhos. Gere alegria. Gere prazer dentro da sua casa. Gere satisfação. Entra na sua casa gerando alegria. E aí, como que tá? Tá tudo bem. Tem gente que já chega em casa reclamando, murmurando, questionando tanta coisa. Não. Gere, meu irmão. Adão perde o Éden, um jardim, para poder depois, irmãos, entrar nessa terra toda, povoar, irmãos, cultivar, fazer tudo isso. Hoje, digamos, nós devemos a Ele. Porque se Ele não tivesse aceitado o plano e a decisão de Deus, o que seríamos de nós? Não dá para saber. Aceite, irmãos, aquilo que o Senhor Deus põe. Paulo diz na carta a Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 1, para a gente terminar. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses 5, 18. Quem encontrou, diga amém? Amém. Toda a igreja, vamos lá, até a vírgula, comigo, lendo, vamos lá. Em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, de graça.
Deus sempre tem algo melhor lá na frente para você. Não questione, não queira saber, só aceite. Deus tem o melhor, Deus tem algo maior para você. Quem entendeu, diga amém. Em tudo, dai graça. Fica de pé, quero fazer uma oração por você. O que você perdeu? Pastor, tá brincadeira não. As coisas não tá fácil não, pastor. E agora? O que eu vou fazer? O que eu faço, pastor? Vou num outro lugar aí, vem a dúvida, né? A serpente fica aí, você tem que ir em outro lugar, você tem que ir em outro ministério, você tem que não sei o quê, você tem que isso, você tem que aquilo, meu irmão, você tem que dar graça. Põe a mão no seu coração. Pai, graças te damos, Jesus. Teu povo, quando saiu do Egito, eles começaram a murmurar, a reclamar. Alguns ficaram com saudade do alho, ficaram com saudade de tempero, de cebola. E disseram: Deus nos tirou de lá para morrer nesse deserto. Por quê? Meu Deus, esses murmuradores, nenhum deles entraram no paraíso. Meu Deus, murmurador nunca sai do lugar. Quem que reclama, quem questiona, quem fica, meu Deus, olhando, observando, reparando, nunca sai do lugar, Deus. Pai, Adão nos ensina. Meu Deus, que lição esse homem nos dá. Trabalhou aonde Deus o pôs. Expulso do jardim, ele nunca foi reclamar. Ele nunca foi perguntar para Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Adão nunca perguntou: Deus, por que o Senhor fez isso? Que mal. Não, ele soube aceitar. Meu Deus, e quantas vezes que nós não aceitamos. Às vezes ficamos até com raiva, indignados com Deus. Ficamos chateados com Deus. Tem pessoas que ficam com raiva, nem a igreja volta mais. Meu Deus, está amarrado esse demônio. Isso é um espírito. Essa indignação, essa revolta é um espírito, meu Deus, que entra para a pessoa pensar tanta coisa. Eu repreendo esse demônio. Eu repreendo esse espírito. Eu repreendo esse mal, meu Deus, que age na mente das pessoas, fazendo elas pensarem isso. Eu repreendo esse demônio, meu Deus, que fica fazendo ela questionar coisas, decisões. Meu Deus, eu repreendo esse mal. Eu repreendo esse espírito maligno. Eu te repreendo o espírito de rebeldia em nome de Jesus. Todo questionamento, toda murmuração, toda reclamação, eu te repreendo, espírito, em nome de Jesus. Digo: sai da mente dele, sai da mente dela, sai da cabeça dessa pessoa. Você que faz ela ficar pensando o dia inteiro, meu Deus, em coisa errada. Eu te repreendo, eu te amarro em nome de Jesus e te ordeno: saia daí agora, saia da mente dessa pessoa, saia dos pensamentos dela, em nome de Jesus. Pai, quando Adão aceitou, ele pôde, meu Deus, criar um outro mundo, um novo mundo foi criado pelas mãos deste homem. Oh Deus, nós temos o poder e a capacidade de criar. Nós temos, meu Deus, o poder de transformar as coisas. Nós temos a capacidade, meu Deus, de mudar as situações. Só depende de nós. Oh meu irmão, só depende de você. Trabalhe onde você está. Oh meu irmão, trabalhe onde você está hoje. Se talvez o lugar onde você está é pequeno, ou se talvez nem emprego você está tendo agora, oh meu irmão, Deus tem algo maior e melhor. Oh Deus, eu creio nisso. É aceitando os seus planos, é dizendo sim para o Senhor, que o Senhor, meu Deus, pode abençoar. É dizendo sim para o Senhor, Deus, que o Senhor vai enlarguecer as tendas. Oh, aleluias. Deus, o Senhor, Adão em nenhum momento ele parou de gerar. Nós somos chamados para gerar. Os guerreiros